Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre algo que transforma a nossa vida. Nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Todos precisamos do perdão de Deus porque todos somos pecadores. E para iniciar essa reflexão, eu vou tomar a primeira carta de São João, lá no capítulo 1, dos versículos 8 até o 9. Então começa dizendo 8. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados. Para você ter acesso a mais vídeos como esse e aprofundar a sua fé católica, se inscreva aqui no canal. Por que o perdão ele é necessário? Já começamos falando de que a nossa natureza humana é uma natureza frágil e a nossa condição é de pecadores. Nós já nascemos pecadores. E pelo fato de que todos nós erramos, necessariamente nós precisamos do perdão de Deus. E quando nós falamos de perdão, a primeira e a última referência sempre será o próprio Deus. Vamos assim dizer que Deus é o grande protagonista do perdão. Também lá no Salmo 51, lá no verso 12, nós temos essa petição: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito absoluto. E claro que nós precisamos nos confiar ao perdão de Deus. Nós precisamos ter uma relação de abertura para esse amor incondicional de Deus, que vem ao nosso encontro. Mas, por outro lado, nós nos precisamos reconhecer necessitados desse perdão. Precisamos recorrer a Deus, inclusive aos sacramentos, seja da penitência, seja da unção dos enfermos, e também, inicialmente, o sacramento do batismo. E aí nós temos a referência da cruz como sinal maior do ato de perdão. Mas o perdão, ele não tem somente essa esfera vertical para Deus. Tem também próximo. Nós podemos, a nossa ofensa, o nosso erro, pode atingir também o nosso próximo. Então, nós precisamos também pedir perdão ao nosso próximo. Tudo isso é um exercício que perpassa toda a nossa vida. E voltando novamente para a questão da cruz como este ato máximo. Jesus Cristo, inclusive, perdoa aqueles que estão o crucificando. Isso está lá em Lucas, capítulo 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Ainda outro dado interessante na cruz, podemos olhar para a figura do ladrão arrependido. O que Jesus vai dizer para ele? Nós encontramos isso no Evangelho de São Lucas, também no capítulo 23, versículo 43. Eu te asseguro que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus vem exatamente o nosso auxílio, o nosso socorro, da nossa fraqueza, a nossa fragilidade, para nos perdoar. Perdoar a nós. Esse perdão que chega a nós também tem que se estender ao nosso próximo. E nós precisamos, então, sempre ter esse duplo olhar. Perdoar a quem nos ofende e a quem nós ofendemos, e também pedir o perdão a Deus. Como, então, nós podemos receber o perdão de Deus? Primeiramente, esse arrependimento genuíno, mediante o sacramento da confissão. É tão importante recorrer àquilo que nós recordamos lá na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9.
Isto é, se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo nos purificará de toda injustiça. O sacramento da penitência exatamente é esse caminho para voltar em plena comunhão com Deus. Também a própria Sagrada Eucaristia, os demais sacramentos são caminhos que ajudam a alimentar essa graça que está em nós e permitir que nós não caiamos no pecado. E o perdão, ele vem transformar a nossa vida. Ele traz uma paz interior, ele nos restaura, ele traz uma liberdade plena. E para concluirmos a reflexão, nós vamos ler um trechinho aqui do Evangelho São Mateus, lá no capítulo 6, dos versículos 14 e 15, que diz: Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Portanto, o perdão de Deus sempre está ao nosso alcance. E os instrumentos, eles foram confiados para perdoar nossos pecados à Igreja. Então, nos sirvamos dos sacramentos que nos reconciliam. Muito obrigado por ter acompanhado essa reflexão até o final. Para você ter acesso a mais reflexões como essas, eu peço para que você se inscreva no canal, somente para que possa deixar o seu like e comentar como é sua experiência de perdão. Um grande abraço, até a nossa próxima oportunidade.